Durante alguns dias eu estive entubado, eu estive sedado, eu fui considerado inconsciente. Mas o que ninguém via é que dentro de um certo nível eu continuava ouvindo tudo sem poder participar ativamente daquele mundo. Meu nome é Silvio, eu sou professor de biologia. Fui convidado pela professora Ana Valesca e pela professora Débora Pimentel para participar do projeto delas. Recebi o convite com muita alegria. Eu normalmente não tenho tanto nervosismo para falar, porque é um tema que realmente ele ainda dói. Eu evito falar dele, mas vale muito a pena essa oportunidade que as professoras me deram, até para que eu consiga me curar um pouco mais quanto ao que eu passei na UTI quando eu tive Covid. Então, na época da Covid, eu peguei Covid, né? Fiquei em estado gravíssimo. Aquela variante lá do Amazonas, ela terminou sendo ela que me infectou. E chegou um momento que eu precisei ser entubado, que senão eu não ia conseguir sobreviver, né? Precisava dar um up no meu corpo para que com essa ajuda eu conseguisse me defender daquele vírus. E nesse momento que eu estava entubado, aconteceram algumas coisas que eu não sei explicar muito bem como é que essas coisas aconteceram. Quando eu acordei, quando eu já estava considerado consciente, eu falava com algumas pessoas no entorno, e tal coisa que aconteceu? E aí o pessoal falava, mas você estava entubado, como é que você sabe disso? E essas coisas que elas acontecem quando a gente está entubado, porque nossa audição ainda está ali ativa, elas ficam guardadas no nosso cérebro e elas terminam acompanhando a gente por muito tempo, quem sabe talvez até o final da nossa vida. Hoje nós estamos em janeiro de 2026 e, como eu disse, ainda dói falar sobre o tema. E as dores, elas não são dores quanto à doença. Pode até existir alguma dor quanto à doença, mas eu não percebo essa dor. A dor em relação a como a equipe que estava cuidando de mim, como ela se comportava. Existiam profissionais muito bons, excelentes, em todos os sentidos, técnicos, humanos, no sentido de cuidado com o paciente, além de simplesmente o protocolo. Mas, infelizmente, existe um grupo que ele não percebe, ele não tem essa percepção de que o paciente, mesmo quando ele está entubado, ele é considerado inconsciente, mas ele tem um certo nível de consciência. E esse certo nível de consciência faz com que a gente consiga ouvir coisas que estão acontecendo no entorno. Só que assim, eu não lembro de ter ouvido essas coisas quando eu estava entubado. Mas eu sei que essas coisas aconteceram e, entre aspas, não tem explicação. Depois de cerca de 2 meses, quando eu voltei para fazer alguns exames no hospital, depois de cerca de 2 meses que eu tive alta, eu presenciei um senhor também recebendo alta por conta da Covid, porque era aquela época realmente que muita gente estava morrendo, mais de 1.000 pessoas por dia morriam aqui no Brasil por conta da Covid. E o que esse senhor conversou lá embaixo, porque a família dele foi esperar ele no térreo do andar. Então eu lembro esse senhor saindo de cadeira de rodas, todo mundo acolhendo ele ali a uma certa distância, né? Mas ele pediu a fala e ele disse, olha, obrigado pelas orações de vocês. E era muito similar ao que eu estou contando a vocês. Ele dizia, eu sentia, eu ouvia, eu percebia o que estava acontecendo aqui fora. Eu devia até ter conversado com esse senhor, porque assim, não é um caso único. No mesmo hospital, na mesma cidade, um intervalo muito curto de tempo, eu e outra pessoa, sem nos conhecermos e sem ele saber que eu tinha passado por isso, ele nem sabe que eu existo, estávamos falando a mesma coisa, que a gente entubado, a gente consegue ouvir, a gente consegue perceber as coisas até fora do hospital. É estranho para mim falar isso com vocês, é muito estranho, mas acontece. E se você imagina que a gente consegue estar conectado com coisas que estão fora do hospital, imagina com a equipe que está cuidando da gente, essa equipe que está dentro do hospital. Então é um contato literalmente muito íntimo, embora a equipe possa pensar que não é um contato íntimo.
Tanto que, mudando um pouquinho do que eu queria falar, mas algo que comentam é que quando a minha esposa chegava, ela sempre chegava, ela nunca pensava que eu ia morrer. Acho que era a única pessoa que nunca pensava que eu ia morrer. E ela chegava trazendo informações, foi muito bom, tal pessoa perguntou por você, e eu estava, como eu disse, nesse modo que chamam oficialmente de inconsciente. Mas o médico falava, depois ele me dizia, quando ela chegava e falava tais coisas, mudava a sua respiração, mudava a sua frequência cardíaca. E assim, na prática hospitalar, quando a gente usa a palavra inconsciente, geralmente ela está relacionada a um sinônimo de o paciente estar desligado. Só que do ponto de vista neurofisiológico, isso não é muito real, entende? Porque quando a gente fala de sedação, de um coma induzido, ele não vai simplesmente desligar o cérebro, como talvez algumas pessoas da própria equipe de saúde pensem que isso acontece. Esse estado que a gente fica, eles vão reduzir a nossa resposta motora, sim, eles vão reduzir o nosso nível de consciência. Obviamente, quando você está entubado, isso não garante que você tenha ausência de percepção. Talvez essa frase resuma tudo. Uma pessoa entubada, uma pessoa sedada, ela não está sem percepção. E se você conseguir entender e aprender isso, você vai mudar o seu jeito de ver um paciente ou, sendo um familiar, de tratar aquele ente querido enquanto ele estiver numa situação como essa que eu estive. Para que você perceba que ele vai ficar repetitivo, mas para que você perceba que ele está percebendo o que está acontecendo no entorno dele. Mesmo que ele não te dê aquela resposta que você está esperando, aperta meu dedo, pisca um olho, ele não vai. E tudo que a equipe está fazendo vai influenciar diretamente no que o paciente vai ter de resposta para o tratamento. Porque o cérebro dele está ali funcionando, está com essa percepção. Se ele recebe palavras negativas, se ele recebe palavras positivas, vai dar diferença. Eu até lembrei que durante a minha internação lá, quando eu terminei me abrindo um pouco, chorando com as enfermeiras, uma delas falou, é complicado mesmo. A gente teve uma paciente aqui que sofreu muito porque era uma paciente obesa e ela estava entubada. Enquanto ela estava entubada, que iam fazer as manobras de movimentação dela, eles ficavam falando, a equipe falava palavras muito pesadas quanto ao fato dela ser obesa. E quando ela acordou, ela lembrou de tudo isso. Então ela não queria que as pessoas tocassem nela, ela não se sentia bem naquele ambiente. Então são alguns exemplos que eu estou trazendo para vocês em relação a um curto período de tempo que eu fiquei internado. Agora imagine o quanto está acontecendo nesse momento nos hospitais pelo Brasil, pelo mundo. E tudo que eu falo para vocês não é só baseado na experiência que eu vivi. Quando a gente começa a se aprofundar mais, os estudos eles trazem essas informações científicas, não simplesmente em relação ao que eu acho que está acontecendo. A gente tem informação que pacientes, quando estão sedados, eles emitem respostas eletrofisiológicas a sons familiares. Nós reconhecemos o som do nosso familiar falando com a gente. A gente processa a entonação da voz da pessoa. A gente processa se quem está cuidando da gente está cuidando com a entonação simplesmente porque ela está me tratando como objeto ou se ela está me tratando realmente querendo a minha cura. E o que eu entendo, mesmo não sendo exatamente da área da saúde, mas gostando muito, especialmente da parte de neuro, quais as implicações que eu entendo serem importantes para que a equipe de saúde esteja atenta quando ela está trabalhando com um paciente que está hipoteticamente inconsciente. Talvez o primeiro ponto seja tratar o paciente como se ele estivesse ouvindo. Talvez não, vou mudar, com certeza. O primeiro ponto é trate o paciente como se ele estivesse ouvindo. Sabe por quê? Porque ele está ouvindo. Ele está ouvindo, isso é muito importante. Eu me emociono um pouco falando disso, porque é uma coisa muito básica, sabe? Você tá com aquela pessoa ali, ela tá talvez no momento mais frágil da vida dela, e você tem pelo menos a honra, o cuidado de tratar ela como se ela estivesse ouvindo, porque ela está ouvindo, mesmo que ela não dê uma resposta chamada de consciente. Evitar esses comentários negativos, esses comentários que são jocosos, como eu relatei em relação a uma paciente obesa, porque
que uma questão negativa ouvida por um paciente, mesmo inconsciente, que está numa situação tão debilitada, isso vai atrapalhar muito mais do que ajudar na recuperação dele. E que a gente tem aprendido muito com a professora Ana Valesca, com a professora Débora Pimentel, e a gente fala muito isso em relação a quando recebe um paciente no consultório, mas mesmo que não haja a resposta do paciente, você deve se apresentar e você deve explicar os procedimentos que você vai fazer com o paciente. Seu Silvio, tá melhor hoje? Olha, eu sou tal médica, eu sou tal médico, e a gente vai fazer tal coisa, porque isso vai te ajudar a melhorar. E acho que a gente pode pensar também lembrar que aquilo que você está chamando simplesmente de corpo, aquilo não é somente um caso, não é simplesmente um caso. Ali é uma pessoa que temporariamente está sem voz. Isso num paciente que está entubado, isso não vai atrasar o teu trabalho. Isso não exige tecnologia, isso não custa dinheiro. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês, eu acho que só exige consciência ética. E como é bom a gente ser ético, como é bom um paciente acordar e de alguma forma ele lembrar da sua voz e saber que você foi um dos responsáveis, que você foi uma das pessoas responsáveis pela cura dele. E que mesmo que ele não fique mais nesse planeta aqui terreno, mas que ele consiga ir em paz, porque ele estava ouvindo coisas positivas enquanto estava nos últimos momentos de vida sem a família dele estar presente. E assim, essa minha experiência, ou essas que eu citei para vocês, ela não vai transformar o que eu estou descrevendo em regra. Com certeza isso não vai ser transformado em regra. Só que ela vai desmontar uma certeza que é extremamente perigosa, que é o silêncio. Ele significa ausência, porque o silêncio não significa ausência. Como a gente aprende, né? Até na música, a gente precisa das pausas, a gente precisa de momentos de silêncio para que a música esteja viva. Então, na UTI, o paciente ele pode não responder aquela resposta que você quer, consciente, aquela que você, aí, levantou o dedo, abriu os olhos, alguma coisa desse tipo. Só que isso não vai autorizar que a equipe esqueça que ele ainda está ali, que ele está ouvindo, que ele está sentindo e que ele está sendo afetado. Já vou chorar mais uma vez. Então, eu, na minha relativa insignificância, se eu pudesse dar um conselho para quem é da área da saúde, o conselho seria: cuidar não é apenas você manter os sinais vitais de um paciente. Cuidar é muito mais do que isso. Cuidar é preservar a dignidade dele quando a pessoa não pode se defender. Então eu agradeço muito, espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês. Se alguém já passou por isso, também coloca aqui nos comentários. Eu agradeço muito a professora Ana, a professora Débora, por permitirem a minha participação aqui. E como eu disse, embora exista uma cicatriz, dói falar sobre isso. Mas que bom que eu posso falar sobre isso, sabe? Eu não olho para trás como uma questão de mágoa. Não, eu não olho. Eu sempre fico pensando, e nesse momento, quem está passando por isso? Por favor, que essa equipe esteja tendo esse cuidado. E é por isso que esse trabalho desse canal ele é muito importante, para a gente estar trazendo essas questões para quem está ali em uma situação extremamente debilitada, e para aquelas pessoas que estão chegando no momento que todos nós chegaremos, né? Que é de deixar esse planeta e ir para um lugar para ser ainda melhor cuidado por uma equipe celestial. Um cheiro no coração de vocês.